Poxa, não dá, eu tenho que aquecer, mano. Quando sou eu cantando, preciso aquecer um pouco. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham à distância pela tecnologia, não é? Graça e paz. Mais um domingo que nós estamos aqui, pela graça de Deus, com alegria cultuar o nosso Deus. Nós vamos orar e depois nós vamos ler uma porção da Escritura para a gente iniciar o nosso culto. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para a gente orar ao nosso Deus, agradecer a Ele por mais uma semana que se findou e mais uma semana que se iniciou hoje, né? Pedir para que Ele nos visite essa noite, com a Sua graça e o Seu amor. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome e Te louvamos, Senhor, porque estamos aqui e nós Te agradecemos por esse privilégio, essa oportunidade que muitos irmãos não têm, ó Deus, de poderem se reunir de forma comunitária, de forma pública, porque muitos desses irmãos, ó Deus, estão em países de perseguição religiosa, muitos desses irmãos são perseguidos, são caçados, são mortos, Senhor, mas nós podemos estar aqui como Teu povo reunidos. Nós Te damos graças por isso, Te damos graças por tudo que o Senhor tem feito a nós, Senhor, por todo o cuidado, por todo o amor, por toda a bondade. Te agradecemos também pelo perdão dos pecados que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, ó Pai. Que o Senhor continue trabalhando em nós e por meio de nós. E que o Senhor nos visite nessa noite. Que o Senhor nos fortaleça, Senhor. Que o Senhor levante os abatidos, ó Deus. Que o Senhor confronte, ó Deus, aqueles que estão displicentes em sua vida espiritual. Ó Senhor, que o Senhor nos edifique e fortaleça a todos nós. Para o nosso bem e para a Tua glória, Senhor. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler aí uma porção da Escritura que está no Salmo 47. Salmo 47. Que é um convite do nosso Deus a nós louvarmos e bendizermos o Seu nome. Salmo 47. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus, de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Amém, amém. Vamos responder então. Nós cremos que o nosso culto a Deus é um culto de diálogo. Deus fala, nós respondemos. E nós respondemos e Deus fala. Então nós vamos responder essa convocação de cantar ao nosso Deus junto com os nossos irmãos. Então vamos cantar com alegria e com sinceridade no nosso coração com os nossos irmãos. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar aqui. Privilégio. Convido você a aplaudir o Senhor, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória. Quando o mundo cai ao meu redor, Jesus.
sem bateria, bravo. Senhor é bom, seu amor, sua misericórdia dura para sempre. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. As palmas, ó. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é, Ele é tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Vamos cantar, igreja? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Ele é bom, Ele é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Cante, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão,
É... Em momentos que a gente sente que está passando pelo vale da sombra da morte mesmo. E quando eu estava pensando na ministração, até eu e a Elaine estava pensando nas músicas, dividindo as músicas, algo ministrou no meu coração que a gente precisava cantar um pouco sobre cura, né? Como Deus é um Senhor que cura, que nos lava, que escuta quando a gente clama. E como a gente cantou no início, né? Quando as coisas não estão bem, quando o mundo parece cair ao nosso redor, ou quando nós temos as nossas crises, temos as nossas dificuldades internas, psicológicas, né? O Senhor é a cura, o Senhor é aquele que fala conosco, que joga luz onde às vezes é trevas. E convido a você a exaltar o Senhor nessa canção. Amém? Me escutas quando
trevas se dissipam por causa dele, a doença sai por causa dele, a cura é ele, o amor e a vida em nós, e toda a força das trevas que se levantam, lembramos sempre, ressuscitou, ele ressuscitou, vamos, mas ressuscitou, cante, digno é o Senhor.
forte. Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da Amém, graças a Deus. 1 Timóteo capítulo 2. Primeira Timóteo capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nesse momento nós vamos estar orando, respondendo. Esse é um dos motivos pelos quais nós oramos em nossos ajuntamentos, por aqueles que estão precisando. Se você está precisando de algo, você pode vir aqui à frente. Se você conhece alguém que esteja precisando de algo, ore por essa pessoa nesse momento. Traga ela à sua memória. Esse momento que nós vamos orar para aqueles que estão precisando, quer de emprego, quer saúde, ou que estejam precisando de alguma intervenção de Deus nas suas vidas. Vamos orar também pela igreja, pelas nossas autoridades, para que a gente viva a vida tranquila e pacífica, como nós acabamos de ler. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, como quem aceita e crê na Tua palavra, Senhor, que nos insta, que nos chama a orar, a fazer súplicas, intercessões, ó Deus, por todos aqueles que precisam, por todos os homens. E nesse momento nós queremos nos colocarmos diante de Ti, colocar aquelas pessoas que estão precisando da Sua intervenção, ó Deus, diante de Ti, pedindo para que o Senhor vá de encontro às suas necessidades, ó Deus. A sua restauração da sua saúde, trabalho, quaisquer necessidades, ó Deus, emocionais, aflitivas, ó Deus, do seu coração, angústias, ansiedades, preocupações, tristezas. Ó Senhor, que o Senhor visite essas pessoas, que o Teu Espírito sopre no coração delas, ó Deus, dando a elas aquilo que elas precisam e aquilo que elas necessitam, Senhor. Pedimos, ó Deus, por nós como igreja, como Teu povo reunido, que o Senhor continue com a Sua boa mão sobre nós, que o Senhor continue nos sustentando, ó Deus, não só a Redentor como comunidade local aqui em Cabo Frio, mas todo o Teu povo, ó Deus, espalhado não só em Cabo Frio, mas pelo Brasil e pelo mundo. Continue a edificar a Tua igreja, Senhor, como Tu prometeste. Continue a sustentar a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Levante homens fiéis, pastores fiéis, ó Deus, em momentos tão difíceis que temos vivido. Que estejam comprometidos, ó Deus, com a Tua palavra e com o Teu evangelho. Sustenta o Teu povo, aqueles irmãos que estão sendo perseguidos, aqueles irmãos que estão perdendo casa, família, ó Deus, as suas propriedades. Sustenta, ó Deus, que Teu Espírito os visite, fortaleça, edifique, Senhor. Pedimos também, ó Deus, pela nossa cidade, pelas eleições que se aproximam. Ó Senhor, que o Senhor pacifique o nosso coração, que o Senhor mantenha o nosso coração longe de toda idolatria política, de toda esperança em qualquer homem, ó Deus, em qualquer governo, porque nós somos o povo que tem um rei, que és Tu, Senhor, um rei que está acima de todos os reis, ó Deus, e que todos aqueles outros governantes, aqueles que foram investidos de autoridades, um dia vão prestar contas a Ti por tudo que fizeram, Senhor. Pedimos, ó Deus, por todos aqueles que irão ser eleitos, porque nós cremos que nenhuma autoridade é constituída senão pela Tua vontade, Senhor. Nós pedimos para que o Senhor dê sabedoria, que eles possam governar com justiça e equidade, Senhor.
Ó Deus, que eles possam servir ao povo como teus ministros, como diz a tua palavra, Senhor. E que nós, como igreja, estejamos sempre atentos, ó Deus, a olhar, vigiá-los, ó Deus, analisá-los, ó Deus, e colocarmos eles diante de Ti, ó Deus, quando eles se desviarem, para que eles voltem, ó Deus, para a Tua justiça, e para que eles governem de forma justa. Livra o nosso coração, ó Deus, de qualquer esperança política. Que o nosso coração esteja em Ti, no Teu Evangelho e nas Tuas promessas. E que o Senhor nos dê sabedoria para escolher o melhor candidato. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o nosso... e que nós iremos ouvir a palavra de Deus pregada pelo nosso pastor Everson. Nós vamos ler mais um texto da Escritura Sagrada que se encontra em Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, verso 1. Esse momento não é um momento apenas exigido de quem vai pregar, de quem vai transmitir a palavra de Deus, mas também, como nós temos aprendido aqui, é um momento que exige de nós que ouçamos a palavra como palavra de Deus, não como palavra de homem, com fé. E pratiquemos aquilo que nós venhamos a ouvir. Deuteronômio 5, verso 1. Assim diz a palavra de Deus. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em o cumprirdes. Ouvi, ó Israel, ouvi, ó Redentor, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em cumprirdes. Gostaria de chamar o pastor Everson aqui para a gente estar orando por ele e orando por nós. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, e nesse momento em que nós iremos ouvir a Tua palavra, que nós possamos ouvir com atenção, ó Deus, para que a gente possa aprender, guardar e praticar. Ó Deus, que os nossos corações e a nossa mente estejam cativas a Ti nesse momento, que o Teu Espírito conduza a palavra até o nosso coração. Pedimos também que o Senhor abençoe o pastor Everson, que o Senhor use como instrumento de edificação, de exortação, de consolação a nós. E que ele seja fiel à Tua palavra, Senhor, trazendo com clareza, objetividade, para que a gente possa ser edificado, ó Deus. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, queridos. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Gente, que felicidade, eu estou vendo aqui meus 4... Na verdade, a igreja tem alguns ex-alunos, né? Mas visitando aqui 4 ex-alunos, 3 ex-alunos e uma ex-aluna, né? Que são importantíssimos para mim. Vocês fazem parte de momentos assim que foram importantíssimos e não tem como esquecer. E vocês não sabem a alegria que eu tenho de ter a visita de vocês. Quando o João falou hoje, eu falei assim, como assim, vai vir visitar? Como? É Jota aqui. Eu falei, eu sei que é você. Muito feliz pela visita de vocês, tá? De verdade. Muito bom. Então, hoje a gente vai pregar contra cabelo grande na vida dos homens. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Tem umas coisas que acontecem que às vezes a gente fica se perguntando, né? O que a gente está... O que Deus quer nos ensinar com o que tem acontecido? O que Ele está querendo nos levar a experimentar e a viver? Estava conversando até mais cedo com o Gabriel. Falei, rapaz, que anozinho complicado esse ano. Eu termino o ano já virando com uma virose, depois Covid, depois é gripe, depois é a escola que fecha. Aí você está desempregado, depois você fica empregado. E aí depois você tem uns problemas atrás de dor de saúde, de repente você está com sinusite, né? E agora uma coisa que depois de 32 anos de academia, nunca aconteceu na minha vida, um acidente na academia. O peso veio no meu peito com
o inimigo está se levantando, né? Rapaz, olha só, um exercício que para mim é assim, é igual escovar os dentes, tranquilo. Fui pegar o peso, de repente, aí eu falei, eu entrei no lugar errado, como é que é isso? Era para fazer assim, eu fiz assim, e quando eu faço assim, um peso desce. O susto foi grande, mas não dá para espirrar e tossir, que ainda está doendo. Não quebrou nada, só orgulho. Né? 32 anos de academia e um acidente. Então, assim, são as coisas que você fica, às vezes, assustado com o que acontece. E se você tiver uma base de ensino que não está de acordo com as Escrituras, você vai dizer que isso tem alguma coisa a ver. E a pior coisa que existe quando a gente é enganado com falsos ensinos, e esses falsos ensinos se apropriam da gente com tanta voracidade que a nossa vida é regida. Tudo que a gente faz é pautado naquilo que a gente aprendeu. E aí, para desconstruir tudo isso, somente um Deus, com a marreta poderosa, chamada Evangelho, destrói isso. Somente o Evangelho tem poder para destruir falsos ensinos. Somente o Evangelho tem poder para desconstruir essas muralhas de proteção religiosa que são construídas ao nosso redor, para a gente viver pautado no terror e no medo. Se isso está acontecendo na minha vida, é porque eu fiz alguma coisa de errado. Deve ser maldição hereditária. Eu tenho certeza que tem alguém trabalhando contra a minha vida. E a gente vai criando uma série de coisas sem imaginar que foi um acidente. Outra coisa, eu tenho 46, vou fazer 47, já não sou mais o mocinho, né, de 2 anos atrás, aquela energia poderosa. Outra coisa, eu não tenho mais que carregar um peso nas costas sozinho, eu tenho o pastor Lucas para carregar comigo, então o corpo já diz assim, então você agora pode ficar doente, você não está mais sozinho. Então uma série de coisas que se a gente não olha para as Escrituras, a gente vai achar que tudo aquilo que a gente foi ensinado lá atrás, de errado, está gerando essa consequência no presente. Bom, nós vamos trabalhar hoje o capítulo, só tem um, né? Judas 1, versos de número 5 a 19. O pastor Lucas, semana passada, trabalhou versos de 1 a 4, falando sobre a convocação da fé. Tem só como tirar um pouquinho aqui, que está dando um reverbzinho aqui. Sobre a convocação à batalha. Estamos na temática defendendo a fé. E curiosamente, né, ou providencialmente, há 5 anos atrás, eu e Elaine e Marina iniciávamos uma série de estudos nessa carta. Só que naquela época era lá em casa, eu, Elaine e Marina. Ainda não tínhamos, né, a Redentor como temos hoje, para servir. Então a gente servia um ao outro. E hoje a gente vai dar sequência a essa série de mensagens que foi iniciada na semana passada, com o tema o caráter imoral dos falsos mestres. Na EBR, o pastor Lucas trabalhou sobre o caráter, o chamado, a vocação, o papel dos presbíteros, dos pastores. Então, quem veio à EBR é tudo oposto do que ele pregou. Tudo que ele pregou, o oposto, se caracteriza como o falso mestre. E cá entre nós, deixa eu fazer uma pergunta para vocês de cunho pessoal. Alguém já teve alguma decepção amorosa aqui? Alguém já se envolveu com alguém e disse, esse é o cara, essa é a cara, e de repente descobriu que não era nada daquilo? E tudo que aquela pessoa dizia ser, falava, era justamente o oposto. Já experimentaram isso? Ninguém, gente, o povo aqui sarado, curado, ninguém teve essa frustração, só você, Elaine. Né? E eu. Mas 3 vezes na vida. Né? Elaine só uma. E aí depois aprendeu, agora eu vou orar, interceder, vou botar assim, Senhor, eu quero um marido, Everson dos Santos Tavares, que nasceu. E aí vem, ele lá queria um cavaleiro, e veio um homem num jegue. É muito ruim quando a gente
prospecta ideias de que aquilo que a gente tem aprendido é muito bacana, é muito legal, e depois a gente descobre que o que a gente foi ensinado não era nada daquilo, era um falso ensino. Trazendo para o contexto escolar, é muito ruim quando você está na sala de aula aprendendo inglês e depois você descobre que está na escola e não aprendeu nada. E que o professor só enrolava. Espero não ter sido o meu caso. É muito ruim quando você depara com realidades que outrora você havia construído, se alicerçado, edificado sua vida, e posteriormente descobre que aquilo tudo não passava de falsos ensinos, de engano, de ilusão. Então a gente está trabalhando numa carta que exige da gente como cristão que venhamos a nos aprofundar nas Escrituras, a mergulhar nas Escrituras, a fim de entender e discernir o que é um ensino bíblico, o que é um ensino com desvio teológico e o que é uma heresia, a fim de discernir também quais são os falsos dos verdadeiros mestres. O sermão de hoje é baseado numa série de estudos de um mestre que faleceu em 2014, o pastor e mestre teólogo Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que se foi muito cedo. E a gente vai trabalhar esse texto que vamos ler em 3 pequenos pontos. Judas capítulo 1, versículo de número 5. Judas, versículo de número 5. Só para lembrar, esse Judas não é o que foi morto ou que se matou, tá? Não é o Iscariotes. Diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Verso 8. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhando ou sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que são, a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Verso 13. Ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. E ele dizia: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores profetizaram contra ele.
Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Verso 17. Por vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andam segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito Santo. Vós, porém, amados, esse aqui não é meu, esse aqui já é o versículo que vai pregar o próximo. Próximo ano é Lucas. Até o versículo 19. Me empolguei. Essa é a palavra do Senhor e todos nós dizemos: queridos, como foi exposto na semana passada aqui pelo pastor Lucas, a gente está sendo convidado a defender a nossa fé. E por que a gente é convidado a defender a nossa fé? Porque alguém morreu por ela. Alguém morreu para que nós tivéssemos a fé neste que nos deu, o próprio Cristo. Ou depois, outros, como os apóstolos, morreram para que essa fé em Cristo Jesus permanecesse. Sim, a gente vive uma série de escândalos, a gente vive uma série de erros, a gente vive uma série de desvios, mas esses desvios não podem de maneira alguma desfocar da realidade de que a fé em Cristo Jesus é atacada dioturnamente e precisa ter a diferenciação para que não se perca. E um desses pontos que nós vamos trabalhar agora, acerca destes que são os falsos mestres, também chamados de hereges ou também chamados de apóstatas da fé, é que defender a fé do erro exige consciência. A gente precisa ter consciência dos desígnios de Deus para com os falsos mestres, visto que foram marcados para severa punição por suas várias formas de rebelião. Os falsos mestres têm um desígnio para eles, Deus já designou algo para eles: condenação. Deus já tem um propósito para aqueles que ensinam o errado: condenação. Para pensar comigo. Imagina que nós estamos caminhando numa estrada à noite. Estamos só nós, sozinhos. Não tem GPS, não tem Waze, não tem Google Maps, não tem nada. E de repente você se depara com: estou numa estrada, tem caminho para a esquerda, caminho para a direita, e eu não sei que caminho pegar. O da esquerda vai cair na cidade de Deus. Isso é 2 horas da manhã. Eu não sei qual é a facção que domina lá, mas a cor do seu carro é oposto àquela facção. E você não sabe, você é um inocente, você é um cabofrense como eu. E aí o que acontece? Na frente você pergunta: cara, eu vou para a esquerda ou para a direita? E tem uma pessoa que ele se encontra. E essa pessoa diz com todas as convicções, com todas as certezas: olha, se você for para a direita, você vai ter um caminho ruim, o caminho certo é da esquerda, o caminho que vai te conduzir aonde você quer chegar, o caminho que você vai conseguir chegar na barra é o caminho da esquerda, então você pega aqui, porque se você for na direita, vai dar ruim. E aí você cai dentro da cidade de Deus, 2 horas da manhã, com um carro com facção oposta, luz, oposta à cor, com um farol totalmente ligado, e o que você vai receber de recepção? Tirou. Você não apagou o carro, você não abaixou, você não ligou a luz interna, você vai ser recebido com morte. Por causa de uma coordenada de um sujeito que estava ali e intencionalmente te conduziu para o lado errado. Agora, se ele é um cara coerente, ciente daquele um problema, ele vai dizer: cara, você quer ir para a barra? É o da direita, o caminho da direita, vai te conduzir lá, você vai seguir na linha amarela e vai chegar lá. Você vê até, agora eu já falo até do Rio, gente. Uns 5 anos atrás não consegui ir em Guaba Grande. Judas está dizendo que Deus designou para estes que ensinam de forma errada algo muito pesado: a condenação.
E aí ele vai usar 3 exemplos aí, quando ele diz no versículo de número 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, vocês já estão cientes, vocês já foram ensinados, vocês já sabem que 1 e 1 é 2, não tem para onde fugir. Se alguém falar que 1 e 1 é 3, está errado. Vocês já foram ensinados sobre as doutrinas da palavra do Senhor, sobre o Evangelho, sobre a salvação, sobre quem o Senhor é. No entanto, já que vocês estão cientes disso, deixa eu relembrá-los. Tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Deus está falando para o povo, olha, houve um povo que eu libertei. Houve um povo que estava cativo, preso, escravo. Vivia debaixo de opressão, trabalhava semanalmente, diariamente, não tinha tempo para descansar, eram explorados. E Deus libertou esse povo, conduziu até chegar a Canaã. E, no entanto, mesmo tendo chegado lá, os 10 espias, voltando 2 dizendo, cara, dá para ir. 8 disseram que não dava. E por causa desses 8, a grande multidão foi arrastada a caminhar por 40 anos no deserto. E o interessante é que a Escritura vai dizer, por cada dia de vocês, 40 dias foram, eu vou acrescentar 1 ano. Por cada dia de rebeldia de vocês, eu vou acrescentar 1 ano. E 40 anos esse pessoal ficou rodando e rodando no deserto. Deus liberta um povo que se torna incrédulo. E por causa da sua incredulidade, Deus pune. Deus pune. É incrível que esse povo vê. Gente, nós não vimos, nós não tivemos essa experiência de ver uma coluna à noite de fogo a esquentar e proteger, nem uma coluna à noite de sombra a proteger. A gente não viu o maná cair do céu, a gente não viu a água sair da fonte, a gente não viu nada disso. A gente não viu as 10 pragas. Esse povo viu o Senhor agir para libertar por meio das 10 pragas. E, no entanto, isso não foi suficiente para que eles mantivessem uma fé em Deus. E Deus vem com uma forma de punição a estes que não mantêm a fé, por causa da sua incredulidade, como pessoas de um falso ensino. Você parou para pensar que todo cristão, ele é um discipulador, ele ensina o próximo, e por conta disso ele se torna um mestre do outro? Todo cristão que conhece as Escrituras vai compartilhar, vai evangelizar, vai discipular, vai compartilhar as verdades de Cristo, ou desviar as verdades de Cristo, mas a verdade é que ele, o cristão, ele vai discipular o próximo. E o Senhor considera essa nação que fragmenta a verdade de Cristo como um povo de falso ensino. Olha, um povo que eles se tornaram incrédulos. Eles não creram no que eu fiz. Eles não creram em quem eu era. Por causa disso, lembrem-se deles. O fim deles foi destruição. Foi destruição. Então Deus pune a incredulidade dos israelitas. Mas não só isso, e ele continua. E os anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ele vai sair agora do povo de Israel, dos hebreus, e vai agora para uma instância espiritual. Olha, até os anjos, que deixaram o seu domicílio, e aqui tem algumas posições teológicas. Uns vão dizer que é a questão da queda, outros vão dizer lá, como se fosse lá em Gênesis 6, se eu não me engano, que quando diz os filhos de Deus, como se os anjos fossem esses que vieram ter relação ilícita com os homens e as mulheres na terra. São duas visões teológicas que perpassam aí pela longa da história da igreja. Indiferente se for a ideia de que foram anjos que saíram do seu reino celestial para ter relacionamento com as mulheres, ou que caíram,
Ambas as perspectivas abraçam a ideia de que houve uma insubordinação. Eles se tornaram insubordinados a Deus. Deus dá uma ordem e eles fazem do jeito deles. E Deus está dizendo, e Judas está dizendo, que uma das características dos falsos ensinos, ou do trágico destino dos hereges, dos falsos mestres, é a insubordinação. É querer fazer algo que Deus não diz, contradizendo o que Deus manda. É se colocar numa posição de que você ou eu somos aptos e capazes o suficiente para determinar o que ou como deve ser feito a parte de Deus. E o terceiro exemplo é que Deus pune a imoralidade dos gentios de Sodoma e Gomorra. Como o versículo 7 diz, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Deus está pegando 3 exemplos, dos hebreus, dos anjos e dos gentios. E Ele está dizendo, olha só, não tem como ninguém escapar. Não tem como os hebreus acharem que por causa da tradição, por causa da sua história, por causa da experiência que o povo teve de ser liberto da punição, se esses deixarem de crer. Se deixar de crer já era. Os anjos são um exemplo de que, uma vez que se tornaram insubordinados ao Senhor, esses já estão guardados, trancados para um julgamento severo, para uma condenação. E assim também como os de Sodoma e Gomorra, que viveram a entregar-se para suas próprias vontades e paixões, que se entregaram às suas entregas de desejos sexuais, esses também, que viveram de forma imoral, também serão punidos. Judas pega o versículo 5, 6 e 7 para mostrar que Deus tem um desígnio para os falsos mestres. E os falsos mestres têm por característica a incredulidade de quem Jesus é, de quem Ele foi. Tem a insubordinação aos desígnios de Deus, aos seus ensinos. E são imoralmente participantes de ações contrárias à pureza e à santidade de Deus. Então Judas está iniciando essa parte da carta dele, descrevendo, olha, eu vou primeiro mostrar para você que não tem para onde fugir, seja judeu que esteja ouvindo, seja gentil que esteja ouvindo, e de uma forma mais hiperbólica, até se tiver esse anjo ouvindo, que Deus não poupa ninguém que se caracteriza como um instrumento de ensino errado e faz o outro cair em provação, em perdição, em condenação. Aquele que ensina o outro um caminho contrário ao que as Escrituras dizem, está debaixo do prisma dos olhares de Deus de condenação, de punição. Ah, mas que isso? Deus é amor, não, Deus não é capaz de fazer isso. Sim, mas é por amor ao nome dele e à igreja dele. É por amor ao nome dele e à igreja dele que ele não vai deixar que falsos mestres entrem. E volto a fazer um exemplo que eu já citei alguma vez. Duvido que qualquer um aqui na sua família deixaria que entrasse dentro dela para namorar com seu filho, com a sua filha, ou para entrar e morar na sua casa alguém que faz parte de um movimento terrorista como o ISIS. Duvido que alguém coloque dentro de sua casa alguém que conheça, que foi um estuprador, que é violento, que tem uma série de devaneios, que tem uma série de ações. Duvido que alguém coloque. E por que a gente não coloca? Porque a gente quer o bem da nossa família. Ou eu e você iríamos no presídio agora e falaríamos, qual é o setor mais terrível aqui dos que são violentos e estupradores? Ah, é fulano e tal. Eu me responsabilizo, eu vou botar ele dentro de casa com a minha esposa e minha filha. Quem faria isso? Da mesma forma, Deus está mostrando que em termos da casa dele, da igreja dele, dos seus santos, ele vai protegê-los desses
falsos profetas, desses lobos vorazes, que querem com todas as forças levar o povo dele à perdição. Então, a gente precisa ter essa compreensão, essa consciência de que os desígnios de Deus para os falsos mestres é marcado por punição. E o que isso nos ensina? Que a gente tem que ter cuidado para a gente não ensinar ao próximo aquilo que Deus não ensinou. Que a gente não pode reproduzir algo simplesmente porque a gente ouviu. A gente tem que ir para as Escrituras para perceber, para analisar, para avaliar. O Hernandes Lopes, uma vez, o Nicodemos falou uma vez, falou assim, a igreja brasileira tem passado por um momento tão difícil de entender as Escrituras, que é capaz de ouvir acho que foi o Hernandes Lopes que falou isso, foi o Nicodemos que falou, é capaz de ouvir o Hernandes Dias Lopes e dizer que bênção de pregação, e ouvir o Agenor Luque e dizer que bênção de pregação. Sem discernir o que um prega do outro, pelo simples fato de que não conhece as Escrituras, não conhece o fim trágico daqueles que ensinam o que é errado, não conhece o fim trágico daqueles que fazem das Escrituras o seu bel prazer. Então a gente precisa defender a fé desse erro, que é achar que os falsos mestres não serão punidos, pois serão. Segundo ponto, defender a fé do erro exige consciência dos desígnios de Deus para com os falsos mestres, na medida que os falsos mestres atuais se encaixam no padrão histórico de conduta. O que a gente vê de falso mestre hoje não é novidade, gente. Você quer saber como é que é um falso mestre? Olha para trás, olha para as Escrituras. O padrão dos falsos mestres atuais é idêntico ao padrão dos falsos mestres que Judas vai elaborar aqui. Veja bem, falsos mestres atuais se encaixam nesse padrão histórico de conduta. Primeiro, verso de número 8. Eles são alienados da realidade. Olha o que diz o verso 8, parte A. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. O termo aqui é como se fosse alguém que estivesse... Alguém já viu um filme, um filme épico, histórico, chamado Percy Jackson e o Ladrão de Raios? Filme ridículo, acabou com o livro. Acabou com o livro. Mas tem uma hora que eles estão a caminho de encontrar o raio de Zeus, e eles param tipo um cassino. Lembra disso? Eles param no cassino, e no cassino eles vão entrar, aí oferecem eles uma bebida, numa flor de lótus, se eu não me engano, e eles vão vendo, caramba, aqui tem um pessoal com roupa, né, diferente, aqui, o cara com roupa hippie, o cara com roupa da década de 80, o cara com roupa da década de 90, ou da década de 40, até que de repente não sei qual foi, se foi a menina, quem foi, alguém se desperta e vê, cara, tem alguma coisa errada. Sopram no ouvido dela, um dos deuses do Olimpo, sopra no ouvido dela, e ela desperta, a pessoa desperta. Foi o garoto mesmo, né? Foi o Percy, né? Isso aí, leu o livro, né? Viu o filme, né? E aí o que acontece? Ele acorda e ele vê, cara, tem alguma coisa errada aqui. Na verdade, aquelas pessoas não estavam fantasiadas. Elas estavam vivendo dentro daquele cassino, entorpecidas pelaquela bebida, dentro da flor de lótus, há décadas e décadas e décadas e décadas, que elas não saíam dali e viviam como se fosse um mundo à parte. É exatamente esse termo que Judas está dizendo. Eles vivem alienados da realidade, como se a realidade deles fosse aquelas que eles criaram. E é incrível que, quando a gente está um tempinho dentro da realidade da vida, e a gente passa por algumas experiências, uma dessas experiências é aquela que somos filhos de Deus, somos filhos do Rei, então você tem que determinar que você vai ter tudo. E que não pode aceitar doença, dor. Você tem que ter a maior riqueza. Afinal de contas, você é filho do Rei. Você tem que comprar o melhor carro, porque você é filho do Rei. Você tem que fazer o maior investimento na sua casa, porque é filho do Rei. E as dívidas não vão ser o Rei que vai pagar. Vai para o SPC, porque você não vai ter dinheiro para pagar. Porque o que eles ensinam é algo como se eles estivessem fora de uma realidade. Os falsos mestres têm essa tendência de alienar-se da realidade em que vivemos e querer introduzir ideias e ensinos que não fazem parte do que é.
Eu lembro que quando eu conheci a Elaine e a gente começou a namorar, a primeira coisa que ela falou é: o que você quer da sua vida? Eu falei assim: eu quero ser um pastor e tal. Então, você está fazendo o que para isso? Aí me deu uma Bíblia de estudo, né? Bíblia de estudo pentecostal, capa marrom. Acabei com a Bíblia, de tanto escrever nela. E aí eu comecei o seminário, Metodista Wesleyana. Aí estou lá e, cara, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. E agora eu não estou mais trabalhando à noite, porque eu estou fazendo seminário. Eu tenho que trabalhar até 5 horas, porque não vai dar tempo. E aí, o que aconteceu? O poder aquisitivo que eu tinha diminuiu, mas as contas mantiveram a mesma. E eu já estava atribuindo, porque a minha base de ensino era o quê? Isso é obra do capeta. O inimigo está amarrando minhas bênçãos. Eu vou dizimar mais, vou ofertar mais, vou fazer um propósito com Deus. Até que um pastor chamado pastor Moab disse: ô Everson, é verdade, ele falava: ô Everson, vem cá. É evidente que seus recursos financeiros diminuíram, porque você está trabalhando menos. Mas as suas contas mantiveram o mesmo padrão. Então é certo que você vai ficar endividado. Não atribua isso a demônio, diabo, capeta, o que for. Eu aprendi. Depois eu esqueci. Depois eu relembrei. Depois a gente vai aprendendo e vendo que realmente não adianta você querer fazer uma conta de 20 se você recebe 5. Gente, cartão de crédito não é salário. Não é. Aí a pessoa tem um salário R$ 1.200. Caramba, tem um limite de 5 mil no cartão. Mas meu filho... Mas porque nós somos ensinados que somos filhos do rei, temos que ter as melhores. Você não pode passar por problemas, ou por lutas, ou por dificuldades, não pode passar por privação. Esses falsos ensinos vindo de mestres que são alienados da realidade. Segundo, eles são imorais. Olha o verso 8 ainda, parte B. Quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne. O que é isso? Não só contaminam a carne. O texto grego tem a ver com práticas imorais sexuais. Práticas imorais sexuais. Eu lembro de um caso em que a pastora levava os homens para o gabinete para ungir os órgãos sexuais masculinos, dizendo que ela tinha o dom de fertilidade. E o povo ia, e as esposas deixavam, porque ela era uma mulher de muita unção. Terceiro, eles são duros e arrogantes em sua falta de conhecimento espiritual. Diz no mesmo versículo 8, que diz lá: como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. E continua: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Olha o que ele está dizendo. Até um anjo. Ele está fazendo aqui, olha só, primeiro que esse texto não está no Antigo Testamento, tá? Judas faz uso de livros apócrifos, de livros que não foram reconhecidos como canônicos. Ah, mas isso é uma heresia. Não. Paulo vai fazer uso de poesia pagã. Não há problema em usar um contexto que não seja inspirado por Deus. O problema é quando você pega esse contexto que não é inspirado por Deus e faz dele uma doutrina para a sua vida. O que ele está dizendo é um exemplo de algo que é real. Se até o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, não chegou para o Devis, né, para o diabo, e bateu de frente: eu te repreendo, mas fez com que a autoridade fosse do Senhor, que o Senhor te repreenda, mostrando que até o arcanjo Miguel não era arrogante. Os falsos mestres
têm em si são duros e arrogantes em sua falta de conhecimento espiritual. Eles não têm discernimento da realidade do que é o mundo espiritual. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo de ensino de falso mestre? Fazer igual aqueles pregadores. Está preparado? Um pastor chega para você e pega, vem aqui que eu vou te mandar, te dar um óleo ungido para você levar para casa e ungir a sua casa. Você vai ser protegido. Aí o sujeito leva aquele óleo para casa, lambuza a casa toda, fica cheio de formiga depois, dá mofo depois, e a vida não vai para frente porque ele faz aquilo com a ideia de que aquilo é suficiente para que a vida dele tenha um rumo, mas ele não tem transformação nenhuma interna, leitura, oração, devocionalidade. Ele faz daquilo o seu redentor. E aí a gente para e pensa, o que esse sujeito fez com essa ovelha de Deus? O cara não tem conhecimento. Está colocando as ovelhas de Deus num patamar de perigo espiritual, porque as ovelhas de Deus estão, como diz John Piper, submissas a um demônio que come a fé nossa no café da manhã. Aí essas pessoas vão deixar a Bíblia aberta no capítulo 91, porque vai proteger a casa, vai ungir até as coisas das portas, os umbrais, porque vai proteger a casa, vai ungir o carro, porque vai proteger o carro. Só que isso não tem nenhuma base bíblica. Ah, porque naquela época, pastor, não existia carro, mas existia carroça. Não, mas porque lá atrás, no Antigo Testamento, Moisés, Deus deu uma ordem para Moisés untar lá com o sangue do cordeiro. Pelo amor de Deus, vai para a EBR, EBD. Vai perceber que aquilo ali era uma representatividade daquilo que o Senhor faria na vida dos que eram dele, dos eleitos, dos santos, que o sangue do Senhor purifica e lava o homem do pecado, a mulher do pecado, e guarda-os do dia do juízo. Eles são duros e arrogantes, e quando você apresenta as Escrituras e a palavra, eles vão dizer que nós é que não temos fé. Nós é que estamos enganados. E aí daí surgem as rosas, das campanhas das rosas de Saron, porque a rosa está na Bíblia, a rosa de Saron, Jesus é a rosa de Saron. E aí leva para casa, mas caramba, bateu na cama, olha, sua cama está pesada, há um peso espiritual aqui, porque assim que eu toquei com a rosa se despedaçou. Mas é claro, ela está fora da água, do seu tronco, há mais de uma semana. Qualquer flor que sair dali, mais de uma semana e bater em qualquer lugar, vai... Aí você não conhece as Escrituras e o que é que acontece? Caramba, eu devo estar com um peso muito grande, deve ser fruto do pecado que eu cometi há 20 anos atrás. Eu sabia bem que aquele homem disse que eu tinha que quebrar essa maldição. Aí eu tenho que fazer 7 semanas de campanha com 7 ofertas nos envelopes. Vou me bloquear no Facebook, no Instagram não, né? Quarto, eles são moralmente pervertidos por sua ganância, verso 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Pelo caminho de Caim. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. É engraçado que Judas gosta sempre de tríade, né? Ele vai sempre assim, misericórdia, paz e amor. Ele vai sempre dando 3 exemplos, sempre 3 exemplos. É bem trinitariano até nisso, Judas. Ele está fazendo uso de 3 situações aqui, Caim, Balaão e Corá, para mostrar que são moralmente pervertidos por sua ganância. Caim, na sua oferta a Deus, rejeitado por Deus, se recusa a aceitar o conselho de Deus. Deus diz para ele, olha, o pecado está rodando a sua porta aí, meu filho, ó, dá tempo de se arrepender. Estou dando um conselho, de boa, é nós aqui na parada, estou dando um conselho. E ele faz o quê? Não escuta. E indignado, ele mata o irmão. E aí você pergunta, ele estava indignado com o irmão? Será que a indignação dele era com o irmão a ponto de matá-lo? Ou era com o próprio Deus? Mas eu não consigo matar Deus, né?
E já que eu estou indignado com essa aceitação de Deus, daquilo que Deus escolheu do outro e não o meu, daquilo que Deus aceitou do outro e não o meu, a minha ira se deposita no próximo. E não é mais ou menos assim que acontece nos dias de hoje? Meu irmão, se o teu irmão te viu passar na prova e não te ajudou, é síndrome de Caim, é ensino de Caim. Olha, ele está passando um momento bom, você está na prova. Deus aceitou o que ele tem e ele é, você não. Mas um dia, você vai estar em cima do altar, do palco, sei lá como é que é a música. Como é que é a música? Ninguém sabe agora, né? É, né? Ah, é, quando estiver na plateia, ele na plateia no palco, vão se arrepender. Como se realmente, olha, eu vou depositar agora minha ira sobre ele, porque agora eu estou por cima. E quantas campanhas eu já não participei no passado. Aquele irmão me viu na luta e não me ajudou. Ele vai ver quando eu estiver em cima. Eles são rebeldes contra a autoridade. Assim como Caim foi de torpe, ele não aceitou o conselho de Deus. Balaão foi... Gente, Balaão, primeiro que Balaão não era um profeta de Deus. Não era nem hebreu, ele era um agoreiro. A Bíblia no hebraico vai dizer que ele era um agoreiro, ele era um feiticeiro. E aí o que é que acontece? Ele é chamado para profetizar contra, e Deus não deixa. Só que, por causa do dinheiro que Balaque tinha a oferecer, ele vai dar um conselho. Olha só, não dá para eu amaldiçoar não, porque esse povo é de Deus. Mas tem um esqueminha aí, se você levar as mulheres de Moabe, né, elas... os caras não vão resistir. E aí o que acontece? Os israelitas caíram com as mulheres de Moabe. Ele deu um conselho para que Israel fosse quebrado por dentro por causa da ganância. E quantas vezes a gente vê nessas histórias aí da nossa vida que os falsos mestres querem perverter, são pervertidos moralmente porque eles querem dinheiro no seu bolso. Eles querem dinheiro no seu bolso. Gente, a gente pode encher a Redentor em 2 tempos. Em 2 tempos. A gente começa a fazer aqui campanhas, começa a fazer aqui uma série de mensagens diferenciadas, igual a todos os restos, e, Lucas, a gente pode até parar de trabalhar. Rapidinho. No final do ano a gente já está até carro novo. Só que o final da nossa vida vai ser inferno. Vai ser inferno. Uma vez me reprovaram quando eu disse assim, rapaz, eu queria ser rico. Aí virei professor e pastor, reformado. A pessoa me reprovou. Não, rapaz, você não pode declarar essa palavra, não. Falsos mestres atuais se encaixam no padrão histórico de seu caráter. A gente falou aqui da conduta, que eles são alienados da realidade, eles são imorais, eles são duros e arrogantes em sua falta de conhecimento espiritual, eles são moralmente pervertidos por sua ganância, eles são rebeldes contra a autoridade, assim como Corá foi. Moisés foi levantado para conduzir o povo, e Corá levanta-se, e Corá era um líder. Ele levanta-se para manipular o povo, e o que acontece? O povo acreditou. E o Senhor disse para Moisés, Moisés, fica tranquilo, take it easy, porque eles não estão se levantando contra você, eles estão se levantando contra mim, porque foi eu que coloquei você como pastor dessa geração aí, desse povo. E aí o que acontece? A terra traga Corá e os que estavam com ele, morrem. B, agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o caráter, o padrão histórico do caráter dos falsos mestres. Eles são destrutivos como rochas submersas. Olha o verso 12. Estes homens são como rochas submersas. Alguém já andou de barco? Já andaram de barco? Né? O que mais um marinheiro teme em alto mar, além de acabar o combustível? É não ter a direção para onde ir e não ter como saber se existe rocha submersa.
Porque se ele está indo e ele não sabe o trajeto da sua caminhada, se tem pedras ali, ele vai com toda a força sem perceber. E quando menos se dá conta, o casco é rasgado. Um exemplo bem simples disso, tudo bem que ali não era uma rocha submersa, era um iceberg, é o caso do Titanic. Por não terem a visão, quando eles tentam sair, a lateral pega num pedaço do iceberg e rasga tudo, e aconteceu o que aconteceu. Eles estão, Pedro, está tudo fora dessa palavra aqui. Judas está falando que o caráter deles é assim. Eles são como pedras submersas. Quando menos a gente espera, eles vão nos rachar por baixo. Quando menos a gente espera, eles vão detonar a nossa vida. Quando menos a gente espera, eles vão nos chamar de rebelde, eles vão dizer que a gente é raça de víbora, que a gente é insurgente, porque a gente começou a questionar a Bíblia. Aqui, eu li na Bíblia que está dizendo isso aqui, você está dizendo que aquilo ali. Você é rebelde, olha, eu vejo aqui isso. Eles destroem a vida das pessoas com ensinos falsos, porque as pessoas, sem perceberem que estão sendo enganadas, estão rumo a colidir com a verdade do Evangelho e afundarem nas suas expectativas e perspectivas. Eles são egoístas como pastores mercenários. E vai dizer no versículo 12: banqueteando-se, junto com, sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam. Alguém já viveu aquela parada do primícia primeiro do pastor, dízimo primeiro da igreja, e depois você pensa nas suas contas? Você tem que dar a primícia. Ah, o que era primícia? Você vai pegar os seus dias trabalhados. Você trabalha 30 dias? Pega seu salário, divide por 30, deu conta ali, aquele valor que saiu é a primícia que você tem que dar na mão do pastor, para que a sua vida seja abençoada. Aí você vai ser abençoado. Aí imagina o seguinte: todo mundo aqui, trabalhando, tirando um dia do pagamento, viesse para mim e para Lucas e falasse: isso aqui é para vocês. E ainda tem um dízimo para dar, que é em cima do bruto. Como é que eu e Lucas estaríamos? Apóstolo já. Vocês estão entendendo como é que são coisas que a Bíblia não nos ensina? E que é ensinado como se fosse uma realidade? É incrível que coisas do Antigo Testamento abolem com unhas e dentes. Se bobear até os 10 mandamentos. Mas as leis cerimoniais que já foram abolidas, eles abraçam, como se fosse uma realidade para a igreja. Eles são enganosos como nuvens sem chuva. Gente, é porque a gente não é agricultor. Imagina se você está lá plantando e vê aquela nuvem vindo do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal que a sua chuva vai chover, vai chover. E aí quando chega, não chove. Era só uma nuvem passageira, enganosa. Como que você fica? Frustrado. Falsos mestres frustram quando nós despertamos para a realidade. E quantas vezes, ou quais de vocês aqui não tiveram essa experiência, quando deparado com o Evangelho, não pensaram: misericórdia, fui tão enganado. Que frustração. 30 anos de igreja. Ninguém me ensinou isso. Não, deve estar errado. Isso aqui está errado. O que estava certo era aquilo lá. Pior que tem gente que ainda faz isso. Uma vez na antiga paróquia, olha, ainda tive a coragem de falar isso. Na antiga paróquia, num culto de domingo, eu falei assim: gente, eu vou ler um texto aqui, e eu vou pregar aqui, está escrito, eu vou ler, mas se Silas Malafaia pegar esse texto e virar de cabeça para baixo, vocês vão acreditar nele, mas não vão acreditar no que eu estou pregando. E foi dito e feito. Porque a gente não quer acreditar no que está escrito.
A gente quer acreditar naquilo que enche o nosso coração, do desejo que o nosso coração tem. Falsos mestres, já dizia Calvino, só existem porque existem falsos cristãos. Então essas chuvas, ou essas nuvens que não chovem, são um exemplo de frustração para qualquer um que espera que a sua terra vá ser regada para que venha dar frutas. Não é possível, gente, não é possível como a gente fica cego por tantos anos, às vezes 5, 10 anos fazendo a mesma coisa e investindo na mesma coisa e não vai para frente. E a culpa é nossa, porque a gente não teve fé. Porque se tivesse fé, você romperia. Você ainda não cantou esse hino rompendo em fé, porque você não teve fé. Porque se tivesse fé, você não estava passando por essas lutas. E você fala, pô, mas eu estou fazendo tudo que o cara está falando. Eu estou fazendo tudo. Eu já até sapateei aqui na frente, eu estou fazendo tudo. Mas por que não vai? Eu estou frustrado. E ficamos frustrados. Quantas vezes a Elaine via assim, meu Deus, já foi com esse homem que eu casei. Eu falo, vida, não é possível, vida. Tudo que o pastor está dizendo lá, tudo que ele está me ensinando, eu estou fazendo, mas não está indo para frente. Mas é claro que eu não ia para frente. Porque não estava de acordo com as Escrituras. Cheguei a rasgar uma camisa que eu gostava. A Elaine, misericórdia, foi com esse homem que eu casei. Olha a minha fala, olha a minha fala. Vida, eu ungia os portas da casa aqui para alugar, deve ser isso, impediu as pessoas de entrarem. Eu vou ter que desungir isso. Vocês estão brincando? Confissões de um pastor. Vocês têm noção da raiva que dá na nossa vida como pastor, depois que passa por tudo isso, desses ensinos que levam a igreja a perecerem? Vocês têm noção da raiva que dá, da ira santa, do ódio divino, que dá quando você vê pessoas que querem ser enganadas e aquelas que, por não saberem, são enganadas por esses falsos mestres? Eles são decepcionantes, além de serem enganosos, como chuvas que não caem, como nuvens que sem chuva, eles são decepcionantes como árvores infrutíferas. Você está lá esperando que a árvore, poxa, está todas as árvores dos quintais, da casa de todo mundo dando manga, a minha não está. Que coisa decepcionante. E eu peguei essa frutinha, essa muda da árvore do vizinho que dava fruta toda a estação e até fora da estação. E já está aqui 20 anos e esse troço não dá fruto, pelo amor de Javé. Falsos mestres são destrutivos como rochas submersas, são egoístas como os pastores mercenários, são enganosos como nuvens sem chuva e são decepcionantes como árvores infrutíferas. Olha o verso 12 ainda. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. E ele continua falando sobre o caráter moral deles. Imoral. Eles são inconstantes como ondas no mar revolto. Verso 13a. Ondas bravias no mar que espumam as suas próprias sujidades. Gente, eu lembro de um sujeito que pastoreou a gente, que a cada 6 meses ele queria mudar o nome da igreja. A cada 6 meses ele queria mudar o nome da igreja, porque Deus disse para ele que tinha que mudar a igreja, porque agora viria um novo tempo. E fazia uma nova campanha, porque era para mudar o nome da igreja. E tinha que remudar agora a vestimenta. E tinha que mudar o jeito de ser. Não, e que tinha que mudar, não sabia, eu sou G12, agora eu sou M12, agora eu sou A12, agora eu não sei mais o que eu sou.
Cada vez era igual a onda, gente. Vai e volta, desiste. Você não sabe a sequência que vai vir. O mar está bravio, hora sobe, hora desce. O sujeito é totalmente desvinculado de uma realidade histórica, não tem um lastro histórico. Acha que tem que ter uma revelação nova, porque se não tiver uma revelação nova, a igreja dispersa, a igreja esfria, a igreja vai. Então eu tenho que ir para o monte, eu tenho que orar. E quando eu abrir essa palavra aqui, Deus vai me dar uma revelação. Eita, olha que revelação. Mesmo que em 2000 anos de história, nenhum homem piedoso tenha tido. Suspeite se você tiver uma revelação que não seja aquela que já está nas Escrituras. Você pode ser um candidato a um novo herege da atualidade. Eles são indignos de confiança, como estrelas errantes, diz um verso de número 13. 13 ainda, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negritude das trevas para sempre. E aí você pensa, mas como estrela errante? O que seria uma estrela errante? Bom, a estrela não é errante. É porque o que o Judas está dizendo é que alguns planetas brilham como estrela. E, no entanto, os planetas não são fixos em sua posição no céu. As estrelas são. Pelas estrelas, um marinheiro consegue traçar o seu rumo. Agora, se ele traça o seu rumo diante de um planeta que ora está aqui, ora está ali, ele vai se dar mal. Ele vai perder o rumo. Então, dentro desse sentido, ele está dizendo o seguinte: se a sua vida é pautada nos ensinos de falsos mestres, você não vai ter um rumo para um porto seguro, mas vai colidir, vai afundar e vai morrer. Para terminarmos, falsos mestres atuais se encaixam no padrão histórico em sua condenação. A impiedade foi marcada para juízo de Deus desde o início da história humana, como se comprovou pela profecia de Enoque, que é um outro livro apócrifo. Olha o que diz o verso 14. Quanto a estes falsos mestres, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores profetizaram contra eles. Gente, é muita impiedade nessa palavra, olha só. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores profetizaram contra ele. O que é um ímpio? O que não teme a Deus. O que não tem Deus como Deus. Ele está dizendo que falso mestre pode estar pregando a Bíblia, mas não tem Deus como seu Deus. Porque ele está pregando a Bíblia, distorcendo a Bíblia, a favor de seus próprios deleites pessoais, enganando, seja por inocência teológica ou por má conduta moral teológica. Deus está dizendo que esses sujeitos são ímpios. Esses sujeitos não têm Deus, praticam obras como se os ímpios praticam. A estes está guardado o julgamento, a condenação. E continua. Falsos mestres atuais demonstram sua impiedade em seu falar. Verso de número 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Simples. Kevin, você é uma bênção. Sei que você é um instrumento de Deus. Você tem uma habilidade assim de fazer cestas imensa. E a gente tem um projeto aí, eu e Elaine pessoalmente. Estou precisando de 3 doações suas para sustentar uma ONG chamada Marina. Estou sendo pictórico, mas é exatamente isso. Ele adula a pessoa
não para o reino. Ele adula a pessoa para seu interesse pessoal. Nunca fiz isso com você, Leandro. De todos aqui, você para mim é o cara que é mais parceiro. Aí chega, vai pedir algo com interesse, e esse mesmo jeito que falou com ele, vai falar com outro, vai falar com outro, vai falar com outro. Só que a igreja vai achar o quê? Eu sou o escolhido. Eu sou o melhor. E aí imagina o mal-estar que isso vai gerando, porque dentro do coração dos membros da igreja, eu sou escolhido, eu sou melhor, o outro não é. Para terminarmos, terceiro ponto final. Defender a fé exige constantemente levar em consideração os ensinos apostólicos quanto aos últimos dias. Você sabe qual é o último dia? Quando começou os últimos dias? Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Nós estamos nos últimos dias desde então. Desde que Cristo morreu e ressuscitou, iniciou os seus últimos dias. E os apóstolos, e Judas está falando aqui, olha, a gente precisa lembrar dos ensinos apostólicos. Isso é algo obrigatório, verso 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrai dos ensinos, os quais diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Os apóstolos já estavam divertindo lá atrás, algo que 40 anos depois já estava acontecendo, 70 anos depois já estava acontecendo, e hoje, século 21, acontece. O caráter do falso mestre atual foi predito como sendo profano e pervertido. A conduta dos falsos mestres atuais os confirma como objeto da profecia apostólica. Eles são eclesiasticamente divisivos. E a gente estudou aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, por quase um ano. Eles causam divisão na igreja. Eles causam facção na igreja, cisma na igreja. Os falsos mestres não unem a igreja, eles dividem. E é incrível como que muitas e muitas vezes, muitas igrejas de cunho que contrário à nossa fé tradicional, tradição reformada, olham para a gente como se a gente fosse hereges, fracos, sem o Espírito Santo, mortos, sem vida, apáticos. E não podem nem permitir que alguém de lá venha visitar, porque o apóstolo, se descobrir, vai lançar uma maldição e eu perco a bênção. Vocês acham que isso é mentira? Eu não vou citar nome que não tem necessidade de falar de... Iafa, calor. Eles são moralmente dissimulados. O pastor Lucas falou sobre esse lado. E eles são espiritualmente defuntos. Isso tudo no verso 19. São esses os que promovem divisões, são moralmente dissimulados, ou seja, sensuais, e que não têm o Espírito. Caraca, não tem o Espírito, mas ele arrasta uma multidão de mortos. Como diria a Fernanda, pesado. Eles arrastam uma multidão de mortos. Certa feita eu vi um pregador dizendo assim, é muito fácil a gente encher uma igreja sem ter o Espírito Santo. Basta usar as técnicas corretas. E você vai ter uma igreja cheia de gente morta, com ensino morto. Ou como diz o Paul Washer, em um dos seus livros e pregações, não adianta fazer uso de entretenimento carnais para manter crentes. Entretenimento carnais mantém crentes carnais, pois os espirituais precisam de palavra de vida. Conclusão: assim como nos dias de Moisés, passando pela igreja do primeiro século e a nós no século 21, devemos batalhar para que a fé cristã e qualquer tipo, e quando digo fé cristã, eu digo as doutrinas que ela engloba,
devem ser cuidadas e protegidas de falsos ensinos que pervertem a palavra de Deus e exploram um rebanho de Cristo. E como que a gente aplica isso? A única forma de nós sabermos se estamos diante de um falso mestre é por comparação com o verdadeiro mestre, que é Jesus, e por meio daqueles que ele levantou para nos ensinar, os apóstolos, no meio que nos deu como modelo de verdadeiros mestres. Basta lermos as orientações que Paulo dá a Tito, capítulo 1, versos 5 a 9, que foi trabalhado até hoje na EBR, e a 1 Timóteo, de 3, 1 a 7, para sabermos e compararmos. Quer saber quem é um falso mestre? Compare com o verdadeiro mestre. Só é possível comparar, saber se uma camisa é falsa, se ela é réplica, diante de uma verdadeira. Só dá para saber se há um falso mestre diante do verdadeiro. Pegue as escrituras, abra em Tito, medite no capítulo 1, versos 5 a 9, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 7, e você vai ver que tudo que Paulo, inspirado pelo Senhor, fala a Tito e fala a Timóteo acerca do caráter pessoal, da vocação, da intelectualidade, do seu chamado, da sua vida como esposo, está ali contido nesses textos, que é justamente o oposto dos falsos mestres. Vamos orar. Senhor, nós queremos mais e mais que a palavra do Senhor ilumine nossa vida, para que a gente não seja enganado, mesmo jovem, ou mesmo idoso, ou mesmo já adulto. Nós não queremos, Senhor, viver uma vida enganados e chegar lá na frente e descobrir que tudo que a gente viveu foi um engano, foi uma mentira. Porque tivemos medo de ler a Bíblia como ela deve ser lida. Porque tivemos medo de ler confrontados. Se lêssemos as Escrituras como ela nos mostra, seríamos tidos como rebeldes. É melhor ser comparado ou considerado rebelde pelos homens, aprovado pelo Senhor, tendo a condenação do Senhor e aprovado pelos homens. Por isso, Senhor, nos ensina a defender a nossa fé. A fé que está contida nas Escrituras, revelada por Cristo ao nosso coração. Nos ensina a viver de modo digno do seu Evangelho e a não sermos, meu Pai, enganados, como a carta nos ensina a não sermos. Se nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muita coisa para a gente digerir e meditar, né? Que o Senhor, que o Espírito Santo nos leve a isso, né? Nesse momento de contribuição, meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10 e 11 diz o seguinte: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Nesse momento de contribuição, eu vou convidar você a ser generoso. Tudo que Deus nos dá para repartir, Deus nos dá para compartilhar. Então, separe a sua oferta, o irmão vai passar para recolher e faça isso com alegria, faça isso com generosidade. Tem o Pix aí, aqueles que também que estão nos acompanhando à distância e quiserem cooperar, podem ficar à vontade. Aqueles que também estão aqui podem contribuir dessa forma. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos coroamos a Ti, ó Rei Jesus,
aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Vamos juntos mais uma vez? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Senhor, fiel à Tua palavra, e nós somos testemunhas, Senhor, pois com todas as dificuldades o Senhor mantém a Sua igreja. Senhor, nos deu uma coração obediente, generoso para com as ofertas nessa casa. Eu peço que o Senhor abençoe os irmãos aqui, fazendo-os prósperos, dando sabedoria, por amor ao Seu nome. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ficar de pé para a gente encerrar nossa celebração, orar e depois a gente dar os nossos avisos. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos por esse tempo aqui diante de Ti. Um tempo de comunhão, um tempo de fortalecimento, um tempo de aprendizado, ó Deus. Um tempo em que nós fomos nutridos e enriquecidos espiritualmente. Que o Senhor continue a abençoar essa casa, cada irmão aqui, Senhor. Que o Senhor continue nos dando a graça de crescer, para que a gente possa ser cristãos fiéis onde quer que nós estejamos e para que a gente possa dar um bom testemunho do Teu nome, Senhor. E para que a Redentor, ó Deus, seja uma referência, ó Deus, de ser uma igreja fiel à Tua palavra e que está tentando, ó Deus, Te seguir, apesar de todos os problemas que nós vamos ter, que nós teremos, que nós temos, mas que nós estamos empenhados, esforçados em Te seguir, sermos Seus discípulos, sermos obedientes a Ti, ó Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém, amém. Alguns avisos. Terça-feira, às 19h30, o nosso DNA. Nós vamos agora falar sobre um outro assunto, que é o nosso entendimento